Bom dia, meu nome é professor Fábio, professor de História, e vamos falar um pouquinho mais sobre a independência do Brasil hoje. Bom, todo mundo sabe que a data da independência oficial do Brasil é dia 7 de setembro. Foi a data que supostamente Dom Pedro I, ainda sem ser Dom Pedro I, saindo da cidade de Santos, na altura aqui onde fica o bairro do Ipiranga, em São Paulo, recebeu cartas vindas de Portugal e do Rio de Janeiro e decretou a independência do Brasil. Na verdade, ele estava no Riacho do Ipiranga, mas, como é que a gente pode dizer? O evento dele, recebendo as cartas, numa situação um tanto difícil para ele um dia, ele estava com problemas intestinais graves. Essa carta dele, esse grito dele, melhor dizendo, não teve um efeito imediato. Na verdade, foi uma data dentre tantas, né? Dentre tantas datas que poderiam ter sido a data da independência do Brasil. Por exemplo, eu acho que até mais relevante que essa foi no dia 2 de setembro, a Dona Maria Leopoldina, imperatriz do Brasil, ou melhor, antes de ser imperatriz do Brasil, como ela era chefe interina do governo, já que ele tinha se ausentado para fazer uma viagem particular para Santos, ela acabou presidindo o Conselho de Estado, em que se reuniam ministros para deliberar, e aí no dia 2 de setembro ela registrou em ata dessa reunião a separação entre os reinos do Brasil e Portugal. E ela, de certa forma, assinou então a independência do Brasil, mandou uma carta para o Dom Pedro, dando conta do que ela tinha feito. Também consta que o José Bonifácio de Andrade e Silva escreveu também uma carta para o Dom Pedro, ainda sem ser o primeiro, e em que ele afirmava, abre aspas, Senhor, o dado está lançado. De Portugal não temos a esperar senão escravidão e horrores. Fecha aspas. As cartas então vão chegar em 1822 para o Dom Pedro, no dia 7 de setembro, 5 dias depois que a imperatriz Leopoldina assinou a independência, quando ele estava, como eu falei, nas margens do Riacho Ipiranga, aqui em São Paulo, em que ele teria gritado independência ou morte, que ele não gritou, em momento algum ele gritou, nem tinha forças físicas para dar esse grito, mas assim, a construção do 7 de setembro ela vai se dar muito depois, como uma data oficial, depois dos anos 1860, portanto, quase 40 anos depois do 7 de setembro ter supostamente acontecido, começou-se a criar uma narrativa dessa data, como sendo a data da independência do Brasil, muito também por força da província de São Paulo na época, hoje o estado de São Paulo, a província mais rica do Brasil, que via com bons olhos que esse evento tivesse ocorrido na sua cidade, em um bairro da sua cidade, da cidade de São Paulo. E não bastasse isso, em 5 anos eles construíram o museu, que é um museu do Ipiranga, o Museu Paulista hoje, de 1885 a 1890, e uns anos depois, ou entre esse período, o pintor Pedro Américo concluiu aquela pintura, o Grito do Ipiranga, que todo mundo conhece, e de repente ganhamos uma data nacional para chamar de nossa, né? O 7 de setembro, que acaba sendo uma data entre tantas para que a gente possa celebrar e transformar num feriado e valorizar a história do nosso país, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um abraço e uma boa Semana da Pátria para todo mundo. Tchau! Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata.